Por 35 anos, Bob Barker foi o apresentador de game shows favorito da América, uma figura amada por milhões. Mas em 1994, a nação ficou paralisada quando ele convocou uma coletiva de imprensa que abalou os alicerces de sua imagem impecável. Uma modelo de The Price is Right o havia acusado de algo terrível, exigindo 8 milhões de dólares para ficar em silêncio. A resposta de Bob não foi o pagamento, mas sim uma confissão. No entanto, o que ele admitiu não era toda a história. A mulher alegava muito mais, usando frases arrepiantes como "o quarto do papai" e descrevendo cenas que deixaram os telespectadores horrorizados. Quando questionado diretamente sobre essas afirmações, a resposta de Bob mudou tudo. Um legado de orgulho e raízes profundas. Nascido em 12 de dezembro de 1923, em Darrington, Washington, uma pequena cidade madeireira com menos de 1.000 habitantes, a história de Bob Barker é tão única quanto inspiradora. Com um quarto de herança Sioux, por parte de seu pai, Bob era um oitavo Sioux, um fato do qual ele sempre se orgulhou imensamente. Em cada entrevista, em cada aparição pública, ele falava com paixão de suas raízes nativas americanas. Ele usou sua vasta fama não apenas para apoiar causas indígenas, mas para dar visibilidade às suas lutas, em um momento em que a identidade nativa americana era frequentemente ignorada. Bob permaneceu firme, abraçando sua herança e mostrando ao mundo que era algo para se orgulhar. Essa coragem, esse compromisso inabalável, o distinguiu e adicionou mais uma camada ao seu charme, consolidando-o como um dos rostos mais reconhecidos e queridos da televisão americana. Desafios e lições na reserva. Os primeiros anos de Bob foram marcados por tragédia e aprendizado. Aos 8 anos, seu pai faleceu em um acidente de trabalho. Sua mãe, Matilda, o levou para a reserva indígena Rosebud, em Dakota do Sul, onde ela se tornou professora. A vida na reserva era diferente, imersa nas tradições, línguas e histórias Lakota. Sua mãe o envolveu em eventos escolares, concursos e sessões de contação de histórias, cultivando desde cedo sua habilidade de falar em público. Essas experiências foram fundamentais, moldando sua presença de palco natural e ensinando-lhe empatia e resiliência. Bob recordaria mais tarde que seu tempo na reserva o ajudou a se conectar com pessoas de todas as esferas da vida. Um amor que transcendeu a fama. Em 1939, com apenas 15 anos, Bob assistiu a um show de Ella Fitzgerald em Springfield, Missouri. Aquela noite mudaria sua vida. No meio da multidão, ele conheceu Dorothy Jo Gideon. A conexão foi instantânea. Ambos compartilhavam um amor pela música e pela aventura. Seu romance adolescente floresceu ao longo do ensino médio, culminando em seu casamento em 1945, quando Bob tinha 21 anos. Sua união durou 36 anos, até o falecimento de Dorothy Jo em 1981. Bob sempre a chamou de sua melhor amiga e sua bússola moral, e nunca mais se casou, afirmando que ela foi a única mulher que verdadeiramente amou. Dos livros aos céus e de volta. A educação de um herói inesperado. A trajetória educacional de Bob foi igualmente notável. Ele estudou economia no Drury College em Springfield, Missouri, mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu seus estudos. Em 1943, Bob se juntou à Marinha dos Estados Unidos e treinou como piloto de caça. Ele estava pronto para lutar no Pacífico, mas a guerra terminou antes que ele entrasse em combate. A Marinha lhe incutiu disciplina, liderança e trabalho em equipe. Após a guerra, ele retornou ao Drury College e se formou summa cum laude em 1947. Uma conquista significativa, especialmente após seu serviço militar. Bob sempre se manteve orgulhoso de suas raízes em Drury. O casamento em tempos de guerra e o começo de uma lenda. Bob e Dorothy Jo
Se casaram em 12 de janeiro de 1945 em uma cerimônia simples durante a licença militar de Bob. A incerteza da guerra não diminuiu seu vínculo inquebrável. Eles celebravam seu aniversário todos os anos, relembrando aqueles primeiros dias. Bob costumava dizer que Dorothy Joe moldou seus valores e foi o pilar de apoio em sua carreira. O amor dele se destacou no mundo do entretenimento, onde casamentos duradouros eram uma raridade. A ascensão de uma voz inconfundível. O caminho de Bob para a fama começou no rádio. Enquanto ainda estava na faculdade, ele trabalhou na KTTS-FM em Springfield, como disc jockey, locutor e redator de notícias. Esse trabalho lhe permitiu pagar seus estudos e aprimorou suas habilidades oratórias. A estação se tornou o lugar onde a voz calorosa e clara de Bob começou a cativar as audiências. Ele aprendeu a envolver os ouvintes, a cronometrar suas palavras perfeitamente e a pensar rapidamente. Em 1950, Bob e Dorothy Joe se mudaram para a Califórnia, uma decisão audaciosa que lhes abriu novas portas. Logo, Bob conseguiu seu próprio programa de rádio, The Bob Barker Show, em Burbank, que foi ao ar por 6 anos. O programa misturava música, entrevistas e conversas amigáveis, com o estilo descontraído e divertido de Bob, que fazia os ouvintes se sentirem parte do programa. Esse período foi crucial para forjar o carisma que mais tarde o tornaria uma estrela da televisão. O nascimento de uma lenda televisiva. Então veio a ligação que mudou tudo. Em 21 de dezembro de 1956, às 12h05, Ralph Edwards, o visionário criador de Truth or Consequences, ouviu Bob no rádio. Tão impressionado ficou que parou seu carro e ligou para Bob, oferecendo-lhe o cargo de apresentador do bem-sucedido game show. Essa ligação não apenas transformou Bob em um nome familiar, mas foi uma recompensa merecida por seu trabalho árduo e talento natural. Na véspera de Ano Novo de 1956, Ralph Edwards apresentou Bob ao público da televisão. O homem que selecionamos, acreditamos que tem um dos futuros mais brilhantes na televisão, disse Edwards aos telespectadores. Lembrem-se deste nome. Vocês vão ouvir muito sobre ele. E Edwards estava certo. O estilo caloroso e o raciocínio rápido de Bob o transformaram em uma estrela. Bob apresentou Truth or Consequences por 18 anos e durante seu mandato, o programa se tornou o número 1 diurno, cheio de surpresas, acrobacias e brincadeiras, exigindo a improvisação constante de Bob. Seu legado estava apenas começando. Como um apresentador revolucionou a televisão e deixou um legado inesquecível. Sua habilidade de improvisar tornava o programa divertido e vibrante. Quando Bob Barker subiu ao palco como apresentador de The Price is Right, em 4 de setembro de 1972, a televisão nunca mais seria a mesma. A TV diurna daquela época era principalmente composta por novelas e programas de quiz tranquilos, mas o carisma de Barker trouxe uma energia nova que cativou os telespectadores imediatamente. Sob sua tutela, The Price is Right tornou-se o game show mais longo da América do Norte. Em 2025, ele havia exibido mais de 10.000 episódios. Barker permaneceu no programa por 35 anos, de 1972 a 2007. Essa sequência superou até mesmo o recorde de Johnny Carson no Tonight Show. O famoso bordão do programa, "Vem cá embaixo, venha", e seu foco em pessoas comuns, o transformaram em um favorito das famílias. O tempo de Barker como apresentador lhe rendeu um lugar no Hall da Fama da Academia de Televisão e o tornou uma das figuras mais importantes da história da TV, uma hora de emoção e prêmios gigantes. Em setembro de 1975, o programa fez algo que nenhum outro game show havia feito antes.
Ele se estendeu para 1 hora de duração. Antes disso, os game shows duravam apenas 30 minutos. O novo formato significava mais jogadores, prêmios maiores e novos recursos como o Showcase Showdown e a Big Wheel. O estilo animado de Barker manteve os telespectadores presos durante toda a hora. A audiência disparou à medida que milhões sintonizavam todos os dias. Outros programas tentaram copiar a ideia, mas nenhum igualou o sucesso de The Price is Right. Estrelas, controvérsias e um vislumbre dos bastidores. Outro componente-chave da era Barker foram as Barker's Beauties. De 1972 a 2007, essas modelos de palco exibiam os prêmios e se tornaram estrelas por direito próprio. Janice Pennington e Diane Parkinson, por exemplo, tornaram-se famosas em toda a América. Mas nos bastidores, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Nas décadas de 1990 e 2000, algumas das belezas denunciaram assédio e tratamento injusto. A longa batalha judicial de Holly Holstrom com Barker quase a arruinou financeiramente, mas também ajudou a lançar luz sobre como as mulheres eram tratadas na indústria. Sua bravura ajudou a mudar as regras do local de trabalho e iniciou as primeiras conversas que se tornariam o movimento Me Too. Além dos jogos e rumo às causas animais. O tempo de Barker como apresentador não foi apenas sobre diversão e jogos. Foi também sobre doação. Durante 35 anos, ele distribuiu mais de 200 milhões de dólares em prêmios. Essa incrível generosidade lhe rendeu um recorde mundial do Guinness como o apresentador mais generoso da história da televisão. Os prêmios variavam de ganhos em dinheiro de até 210 mil dólares a carros de luxo, como um Audi R8 avaliado em 150 mil dólares. O programa precisava de 3 armazéns para armazenar tudo, e mais de 65 mil competidores jogaram durante seu tempo. Barker não apenas doou na TV. Através de sua fundação de J&T, nomeada em homenagem à sua esposa e mãe, ele doou milhões para instituições de caridade de animais e ajudou a financiar clínicas de castração e esterilização. E é claro, as famosas palavras finais de Barker deixaram uma marca além da televisão. A partir do início dos anos 1980, ele encerrava cada episódio com: ajudem a controlar a população de animais de estimação. Castrem ou esterilizem seus animais. Essa mensagem simples se transformou em uma causa nacional. Ele doou milhões para grupos como PETA, financiou clínicas em todo o país e até conseguiu que a CBS proibisse prêmios de peles no programa. Clínicas inspiradas por ele, como a Operation Pets, em Nova York, realizaram mais de 120 mil cirurgias de castração e esterilização. Um campeão insuperável. A carreira televisiva de Bob Barker quebrou recordes que ninguém mais se aproximou. Ele ganhou 19 prêmios Emmy diurnos. 14 deles foram por Melhor Apresentador de Game Show. Isso é mais do que qualquer apresentador na história da televisão. Sua sequência de vitórias começou em 1982, quando ele levou para casa seu primeiro prêmio por The Price is Right. A partir desse ponto, ele continuou ganhando quase todos os anos. Em 1990, com sua 5ª vitória, ele ultrapassou o recordista anterior, Peter Marshall. Barker não parou por aí. Quando ele se aposentou em 2007, ele havia ganhado 14 Emmys por apresentação. Ninguém bateu esse recorde. Além desses, ele ganhou mais 4 Emmys como produtor executivo de The Price is Right. Em 1999, ele recebeu um prêmio pelo conjunto da obra. Seu sucesso no Emmy demonstrou o quanto ele moldou a televisão diurna. Nenhum outro apresentador de game show teve esse tipo de impacto na televisão americana. Princípios inabaláveis. Mas Barker não era apenas sobre prêmios. Ele também era um homem de princípios firmes. Por 20 anos,
Ele apresentou os concursos Miss USA e Miss Universo. Isso terminou em 1988. Barker pediu demissão após um grande desacordo sobre os direitos dos animais. Os concursos queriam que as 10 finalistas usassem casacos de pele real avaliados em $250 mil durante um show ao vivo. Barker recusou. Ele disse: "Não há como fazer um casaco de pele sem causar dor a uma das criaturas de Deus." Em 1987, após duras negociações, foi usada pele falsa em seu lugar. Mas no ano seguinte, nenhum acordo foi alcançado. Então, Barker abandonou um trabalho que ele havia desempenhado por 2 décadas. Sua posição chocou o mundo da televisão. Ele não parou por aí. Ele proibiu casacos de pele como prêmios no The Price is Right. Essa regra ainda existe hoje. A decisão de Barker ganhou as manchetes nacionais e ajudou a mudar a forma como as pessoas falavam sobre os direitos dos animais. A dor, por trás do sorriso. Por trás de sua confiante personalidade televisiva, Barker carregava uma profunda dor pessoal. Em 1981, seu mundo mudou para sempre. Sua esposa, Dorothy Jo Gideon, morreu de câncer de pulmão aos 57 anos. Eles foram casados por 36 anos. Eram namorados de colégio que fugiram em 1945, enquanto Barker estava de licença da Marinha. A sombra da tragédia, Bob Barker e suas batalhas ocultas. Quando Dorothy Jo faleceu, Barker caiu em profunda depressão. Seu meio-irmão lembrou o quão diferente ele se tornou, dizendo que Bob não foi o mesmo por 2 ou 3 anos. Barker se jogou no trabalho para lidar com a dor, mas admitiu que nunca mais foi o mesmo. Ele nunca se casou novamente. Ele simplesmente disse: "Ela foi minha esposa. Ela foi o amor da minha vida." Em sua memória, ele fundou a DJ&T Foundation em 1995 para apoiar clínicas de castração e esterilização. Sua perda mudou tanto sua vida pessoal quanto seu caminho como ativista. 2 anos após a morte de Dorothy Jo, Barker conheceu Nancy Burnett em um evento de adoção de animais em 1983. Esse encontro levou a um relacionamento de 40 anos, cheio de amizade, causas compartilhadas e respeito mútuo. Nancy era uma forte defensora dos direitos dos animais, assim como Barker. Juntos, eles trabalharam em causas como Donkeyland e United Activists for Animal Rights. Barker a pediu em casamento muitas vezes. Ele até secretamente providenciou um acordo pré-nupcial, mas Nancy sempre recusou. Ela frequentemente brincava: "Eu simplesmente não quero me casar, especialmente com você." Eles moravam em casas separadas, mas compartilhavam uma profunda conexão e uma missão comum. Acusações e confissões impactantes. Então veio um escândalo que chocou a América. Entre 1989 e 1991, Barker, o amado apresentador de The Price is Right, secretamente começou um caso com Diane Parkinson, que trabalhava no programa há 18 anos, ganhando cerca de $2 mil por semana na época. Mesmo depois de todos esses anos, Barker ainda estava de luto. Sua esposa havia morrido em 1981. O que começou como um relacionamento privado se transformou em um pesadelo. Parkinson disse que Barker a forçou a ter relações sexuais, ameaçando seu emprego. Ela alegou que isso começou no final de 1989. Ela cedeu por medo. Barker, mais tarde, chamou de apenas sexo e disse que durou cerca de 1 ano e meio. As revelações esmagaram sua imagem de avô gentil da TV diurna. As alegações de Parkinson eram horríveis. Ela disse que Barker a fazia chamá-lo de papai e a convocava para seu camarim, que ele chamava de quarto do papai. Ela descreveu como ele exigia sexo oral entre as gravações e que ela cumpria para proteger seu emprego. Depois, ela disse que ele cochilava como se nada tivesse acontecido.
Ela se sentia como um brinquedo usado e descartado. O estresse a deixou doente. Ela desenvolveu uma úlcera sangrenta. Em 1993, ela deixou o programa. Ela atribuiu seus problemas de saúde ao trauma que sofreu. Uma batalha por dignidade em meio ao olho público. Em 1994, as coisas explodiram. Parkinson ameaçou processar Barker, a menos que ele lhe pagasse 8 milhões de dólares para permanecer em silêncio. A exigência era enorme, mas refletia a gravidade das acusações. Barker recusou-se a pagar. A história ganhou as manchetes. A ação de Parkinson não era apenas por dinheiro. Ela queria dignidade. Ela queria que ele respondesse pelo que ela disse que ele havia feito. A ameaça de um processo abalou o mundo da TV. Forçou as pessoas a olhar mais de perto o que acontecia nos bastidores de um programa que as famílias amavam. Barker fez uma escolha chocante. Em vez de pagar, ele convocou uma coletiva de imprensa em 27 de maio de 1994. Ele admitiu o caso. Ele minimizou como um pequeno lance entre dois adultos. Ele disse que tudo foi consensual e que Parkinson havia começado. Segundo ele, ela até disse a ele que ele precisava de um pequeno lance em sua vida. Ele jurou que nunca a forçou a nada. Sua confissão chocou a todos, mas foi um movimento inteligente, pois enfraqueceu o caso de Parkinson. Uma batalha solitária contra o poder estabelecido. Em abril de 1995, algo doloroso aconteceu. Depois de lutar na justiça e na mídia por quase um ano, Diane Parkinson desistiu de seu processo. As pessoas ficaram chocadas quando ela anunciou que não podia mais continuar. Ela disse: "Bob Barker me venceu por exaustão." Seu médico a havia avisado que o estresse estava destruindo sua saúde. Ela estava lutando contra a anemia agravada e outros problemas graves causados pelo desgaste emocional. Além disso, o juiz multou a ela e seus advogados em $2.100 por não divulgarem alguns documentos. Embora Diane ainda sustentasse tudo o que havia dito sobre coerção e assédio, ela não teve escolha a não ser se afastar. Bob Barker e a CBS tinham muito mais dinheiro e poder legal. O caso terminou abruptamente, mostrando o quão difícil era para as mulheres enfrentarem homens poderosos naquela época. A luta de Diane não custou apenas sua carreira, prejudicou sua saúde e roubou sua paz de espírito. Foi um triste exemplo do quanto poderia custar falar. A réplica contundente de Barker e outra tempestade no horizonte. Logo após Diane retirar o caso, Bob Barker falou. Ele não se conteve. Ele disse: "Se houvesse alguma verdade nas acusações ultrajantes que ela fez contra mim, e se houvesse alguma chance de ela ganhar algum dinheiro no tribunal, ela nunca teria desistido do processo." Barker chamou tudo de chantagem. Ele disse que Diane só o processou porque ele se recusou a pagá-la. Ele descartou seus problemas de saúde e dor emocional como desculpas. Seus advogados também apontaram que eles haviam rejeitado 3 ofertas de acordo do lado de Diane. Barker se retratou como alguém que não tinha nada a esconder. Mais tarde, no mesmo ano, em outubro de 1995, outra tempestade se abateu. Holly Hallstrom, que havia sido modelo no The Price is Right por 19 anos, foi demitida. A razão oficial foi que ela havia engordado 14 libras devido à medicação para um problema hormonal. O lado sombrio do palco. Batalhas legais e segredos em The Price is Right. Afirmaram que ela não poderia mais modelar trajes de banho na TV. Holly explicou que o ganho de peso era temporário. Ela até pediu licença durante as férias de verão para emagrecer. E ela de fato perdeu o peso antes que as filmagens recomeçassem. Mas não importou. Ela foi demitida mesmo assim. Holly processou. Ela alegou que foi demitida devido à discriminação por condição médica, bem como discriminação por sexo e idade. Seu caso levantou grandes questões sobre como os corpos das mulheres eram julgados na TV e como as condições de saúde,
poderiam ser usadas como desculpa para demitir alguém. O caso se arrastou por longos 10 anos. No final, Holly foi declarada vencedora, e Bob Barker teve que pagar suas custas judiciais. Mas Holly disse que a desculpa do peso não era a verdadeira razão. Ela acreditava que tudo se tratava de vingança. A vingança silenciosa. Em 1993, quando Diane Parkinson processou Barker por $8 milhões por assédio sexual, Barker pediu a Holly para mentir por ele. Ele queria que ela fosse à TV e desse entrevistas para defendê-lo e desacreditar Diane. Ele até disse para ela mudar como ela se lembrava das coisas. Holly recusou. Ela não mentiria. Ela acreditava que era por isso que Barker a queria fora. Ela disse que a questão do peso era apenas uma desculpa para demitir alguém que não o apoiaria. Outros funcionários que não apoiaram Barker também foram afastados. Isso pintou um quadro sombrio de um local de trabalho onde a lealdade significava mais do que a honestidade. A batalha legal entre Holly e Barker se transformou em uma guerra longa e dolorosa. Quando Holly processou por demissão injusta, Barker revidou com força. Ele até a processou por calúnia e difamação quando ela falou. Mas ele retirou o processo apenas 48 horas antes do julgamento. Isso deixou Holly com enormes contas legais. O tribunal decidiu a seu favor e ordenou que Barker cobrisse esses custos. Mas ele não parou. Seus advogados continuaram apelando e apresentando moções. O caso se arrastou por quase 10 anos. O objetivo parecia claro: desgastá-la, torná-la tão cara e estressante que ela desistiria. Mas Holly não desistiu. Em 2005, ela ganhou um acordo multimilionário. Foi uma vitória, mas que teve um enorme custo pessoal. Os anos de luta cobraram um preço alto. Um novo capítulo de acusações. Deborah Curling trabalhou para The Price is Right por 24 anos. Em outubro de 2007, apenas 4 meses depois que Bob Barker se aposentou, ela apresentou um processo chocante. Deborah disse que o programa já havia sido um lugar agradável para trabalhar. Mas tudo mudou depois que ela testemunhou no caso de demissão injusta de outra mulher contra Barker. Depois disso, ela alegou que foi rebaixada, empurrada para um trabalho hostil nos bastidores e finalmente forçada a pedir demissão. Ela disse: Barker criou uma atmosfera de terror. Funcionários e competidores negros eram tratados injustamente. Se você falasse ou reclamasse, poderia ser demitido. Deborah acusou Barker e os produtores de discriminação racial, assédio sexual e abuso mental. Devido à sua longa carreira e ao momento de seu processo, logo após a aposentadoria de Barker, o caso chocou o público e lançou uma sombra escura sobre o legado de Barker. Uma aposentadoria forçada? Segredos e especulações. Por trás das cortinas. Bob Barker havia assinado uma extensão de contrato de 5 anos em 2006. Mas menos de um ano depois, em junho de 2007, ele se aposentou repentinamente após 35 anos. Oficialmente, Barker disse que queria sair antes de envelhecer. Mas muitas pessoas acreditavam em uma história diferente. O processo de Deborah veio apenas 4 meses após sua aposentadoria. Alguns pensaram que a emissora queria Barker fora antes que suas acusações se tornassem públicas. Ao contrário de outras acusadoras, Deborah recusou-se a assinar um acordo de confidencialidade. Isso tornou suas alegações ainda mais perigosas para a imagem do programa. Embora Barker tenha negado ter sido forçado a sair, a aposentadoria repentina logo após assinar um novo contrato e, em seguida, o processo fizeram com que as pessoas se perguntassem se a CBS e os produtores o haviam afastado para limitar os danos. Os problemas não terminaram quando Barker saiu. Em setembro de 2011, Lanisha Cole, que havia se juntado ao programa em 2003 como uma das modelos, processou os produtores Michael J. Richards e Adam Sandler, não o comediante. Ela os acusou de assédio sexual
demissão injusta e até mesmo prisão falsa. Lanisha disse que o problema começou em dezembro de 2009. Richards parou de falar com ela e, em vez disso, favoreceu outra modelo. As coisas pioraram em setembro de 2010. Sandler supostamente invadiu seu camarim enquanto ela estava sem blusa e de biquíni fio dental transparente. Ele gritou com ela por não estar usando um microfone, algo que ela disse não ser culpa dela. A humilhação foi tão grave que ela teve uma reação física e precisou de ajuda médica no set. Quando ninguém levou suas queixas a sério, ela pediu demissão e apresentou queixas formais. Seu caso mostrou que a cultura tóxica em The Price is Right não parou com a saída de Barker. O abuso simplesmente continuou sob novos chefes. Há outro lado sombrio nesses casos: o uso de acordos de não divulgação, NDAs. Muitas ex-funcionárias e modelos que acusaram o programa de abuso, discriminação ou assédio acabaram assinando NDAs como parte de seus acordos. Esses acordos as mantiveram em silêncio. O público nunca soube a verdade completa sobre o que acontecia nos bastidores. Os segredos do silêncio. O legado complexo de Bob Barker. Alguns acordos teriam valido milhões, não pelas alegações em si, mas para comprar o silêncio. Críticos dizem que essa cultura de sigilo permitiu que o mau comportamento continuasse. A pressão para proibir os acordos de não divulgação, NDAs, em tais casos, está crescendo. As pessoas querem mais transparência para que futuras vítimas possam ser protegidas e locais de trabalho tóxicos expostos. Mas nem toda parte do legado de Bob Barker está obscurecida pelo escândalo. Ele era profundamente comprometido com os direitos dos animais. Um santuário de esperança. O legado vivo de Barker para os animais. Um de seus maiores presentes foi mais de 400 acres de terra em Moreno Valley, Califórnia. Ele doou esta terra para a Donkeyland, um santuário para burros selvagens e feridos. A reserva eventualmente cresceu para cerca de 2.000 acres. Tornou-se um lar seguro para burros selvagens e milhões de outras pequenas criaturas. Sua parceira Nancy Burnett chamou isso de seu maior legado vivo. O santuário ajuda os animais a se curarem e retornarem aos seus rebanhos. Bob também doou milhões para instituições de caridade de animais. A morte de Bob Barker em 26 de agosto de 2023, aos 99 anos, marcou verdadeiramente o fim de uma era na televisão americana. Ele faleceu em sua casa em Los Angeles. Sua companheira de 40 anos, Nancy Burnett, estava ao seu lado. O vínculo deles havia começado após o falecimento de sua esposa, Dorothy Jo Gideon, em 1981. A partir desse dia, Nancy se tornou uma força constante em sua vida. A causa da morte de Bob foi listada como doença de Alzheimer, algo que ele havia mantido em sigilo por anos. Sua certidão de óbito também mencionava hipertensão, hipotireoidismo e hiperlipidemia. Isso mostrou que Bob havia lutado silenciosamente contra muitos problemas de saúde durante seus últimos anos. Mesmo com essas lutas, Bob permaneceu lúcido. Nancy compartilhou que ele mantinha conversas e até fazia exercícios simples ao lado da cama até apenas 2 meses antes de falecer. Descanso eterno. Ao lado de seu amor. Após sua morte, Bob foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills. Seu túmulo fica ao lado do de Dorothy Jo, mostrando o quão profundamente conectados eles permaneceram. Bob e Dorothy Jo nunca tiveram filhos, e Bob nunca se casou novamente. Em vez disso, ele dedicou seu coração aos direitos dos animais. Nancy o apoiou nisso também. Ela ajudou a gerenciar seus cuidados e serviu como co-executiva de seu patrimônio. Juntos, eles garantiram que seu legado se estendesse muito além da tela da TV. Quando ele faleceu, fãs e colegas lamentaram profundamente. Seu publicitário o chamou de o maior mestre de cerimônias que já existiu.
É assim que Bob Barker sempre será lembrado.